zumbido ensurdecedor de uma arma de choque cortou o silêncio do início da noite. 2 dardos metálicos se cravaram no peito do idoso. 50.000 volts percorreram seu corpo frágil, fazendo-o se contorcer violentamente, os olhos se arregalando de dor e choque antes de desabar sobre o asfalto áspero. O chapéu de feltro, que ele usava todos os dias, voou de sua cabeça e rolou pela calçada. O policial alto e jovem ficou parado acima dele, ainda com a arma de choque soltando fumaça. Seu rosto mostrava uma mistura de raiva e uma estranha sensação de vitória fria. "Eu te avisei para obedecer, velho", rosnou o agente. Os poucos pedestres ao redor ficaram em silêncio, levantando seus celulares para gravar a cena brutal e inacreditável. O homem jazia no chão, tremendo, tentando respirar, com um fio de sangue escorrendo da têmpora, onde a cabeça havia batido no chão. O policial não se aproximou para ajudar. Apenas ficou ali, como um rei, observando um inimigo derrotado. E você, de onde está assistindo isso? Do conforto da sua casa? Sente revolta ou impotência? Ouça esta história com atenção, porque isso não é apenas sobre um ataque, é sobre a dignidade sendo pisoteada, sobre verdades sendo escondidas e sobre uma tempestade de justiça que está prestes a explodir em uma cidade pequena e desprevenida. Quem é esse homem caído no chão? E será que o policial que o derrubou sabe que acabou de acionar uma cadeia de eventos que vai mudar sua vida e o país para sempre? Brookside, no interior do estado, já foi um daqueles lugares que pareciam ter saído de um cartão postal. Aninhada ao pé das colinas verdes do sul, era uma cidade onde as famílias viviam há gerações, onde todos se conheciam pelo nome, e a vida corria tranquila, como o rio que cortava a cidade. Mas nos últimos 10 anos, Brookside mudou. A chegada de empresas de tecnologia e a explosão de centros de dados na capital elevaram os preços dos imóveis, empurrando famílias jovens e profissionais para cidades como Brookside em busca de tranquilidade. A população se tornou mais diversa, novos bairros surgiram ao lado das antigas fazendas e uma tensão silenciosa começou a crescer entre os moradores antigos e os recém-chegados. Um desses novos moradores era um idoso negro chamado Elias, aproximadamente 75 anos, alto e magro, um pouco curvado, mas ainda com uma postura cheia de dignidade. Morava sozinho em uma casa modesta e bem cuidada, estilo antigo, com um jardim de hortaliças nos fundos. Os vizinhos o conheciam como professor de história aposentado, viúvo, que havia se mudado para ali em busca de paz após a morte de sua esposa, Clara. Elias era um homem quieto e educado. Costumava fazer caminhadas pela manhã, usando sempre seu chapéu de feltro, e cumprimentava a todos com um sorriso gentil. Seu carro, um Buick verde escuro, ano 1998, Lazaber, um carro antigo que ele mantinha com o maior cuidado, sempre impecável. Para a maioria das pessoas, ele era apenas o seu Elias, um bom vizinho, um senhor gentil, vivendo seus últimos anos em paz. Mas dentro do departamento de polícia de Oak Creek, havia uma força que personificava o ressentimento do velho mundo, o policial Kyle Rizzo. Com 28 anos, Rizzo era um homem grande, cabelo loiro cortado bem rente, olhos azuis frios e um maxilar sempre tensionado em desafio. Era a terceira geração de policiais em Oak Creek e via o distintivo como um direito de nascimento. Rizzo cresceu acreditando que a cidade pertencia a pessoas como ele e via a chegada de novos moradores, especialmente pessoas negras ou latinas, como uma invasão. Dentro da corporação, ele era conhecido por seu comportamento autoritário e comentários depreciativos, mas era protegido por um grupo de veteranos com ideias semelhantes, além do próprio pai, um tenente influente na força. Rizzo gostava, em especial, de patrulhar os novos bairros, sempre procurando algum pretexto para afirmar sua autoridade.
A primeira vez que cruzou com Elias foi na horta comunitária da cidade. Elias estava agachado, carpindo o mato, as mãos cobertas de terra. Rizzo parou a viatura, abaixou o vidro e falou com desprezo. Ei, velhote, esse não é lugar para morador de rua acampar. Sua voz escorria sarcasmo. Elias olhou para ele, sereno. Boa tarde, oficial. Sou membro da Associação de Jardinagem. Esse terreno é meu. Apontou para uma pequena placa com o nome Evance. Evance? Que nome estranho. Resmungou Rizzo antes de arrancar com o carro, deixando para trás uma nuvem de poeira. Elias apenas balançou a cabeça com um olhar triste no rosto. Mas o assédio não parou por aí. Algumas semanas depois, Rizzo parou o Buick de Elias. O motivo? Estava dirigindo devagar demais. Rizzo o deixou esperando dentro do carro por quase 15 minutos, sob o sol escaldante de verão, enquanto fingia verificar os documentos no sistema. Por fim, entregou uma advertência verbal, mas com um sorriso de canto de boca. Da próxima vez, dirige como um morador de verdade, entendeu? Nessas ocasiões, quem fazia patrulha ao lado de Rizzo era a oficial Maria Flores, uma policial de 25 anos. Flores era uma mulher hispânica, com 2 anos de serviço na força policial. Havia crescido em uma cidade grande e decidiu entrar para a polícia de Oak Creek, movida pelo desejo sincero de servir a comunidade. Com o tempo, porém, ela passou a se sentir cada vez mais incomodada com o comportamento de Rizzo. Kyle, por que você continua implicando com ele? Perguntou após a última abordagem. Ele é uma das pessoas mais gentis que já conheci. Rizzo zombou. Você é ingênua, Flores. Essas pessoas não são quem você pensa que são. Eles chegam aqui, fingem ser bonzinhos. E quando você vê, esse bairro vira o mesmo esgoto de onde vieram. A gente tem que mostrar os limites desde o início. Flores ficou em silêncio, mas por dentro, um nojo profundo crescia em seu peito. Tudo chegou ao limite numa tarde de quinta-feira. Elias havia acabado de sair de uma consulta com o cardiologista. Estava dirigindo para casa dentro do limite de velocidade. De repente, as luzes vermelhas apareceram em seu retrovisor. Era Rizzo, de novo. Elias, com calma, encostou o carro. Rizzo se aproximou da janela com um olhar carregado de ódio. Dessa vez tinha um novo pretexto. Sua lanterna traseira está quebrada. Isso é uma infração de segurança. Elias franziu a testa. Ele tinha certeza que estava tudo em ordem. Tinha feito uma limpeza no carro naquela manhã. Oficial, acredito que há um engano. Eu verifiquei o carro hoje cedo. Era isso que Rizzo queria ouvir. Engano? Tá me chamando de mentiroso, velho? Gritou, sua voz mudando de tom bruscamente. Sai do carro, agora. Flores sentiu um arrepio na espinha. Sabia que aquilo estava indo longe demais, mas Elias, calmo, obedeceu. Saiu devagar, as mãos erguidas em gesto pacífico. Oficial, não há necessidade de levantar a voz. Podemos resolver isso com civilidade. Rizzo não quis ouvir. Você não tem o direito de me dizer como fazer meu trabalho. E então soltou um insulto racial asqueroso. Vira de costas, mãos no carro. Elias ergueu a postura e, mesmo com a voz baixa, falou com firmeza. Eu não vou virar. Você está ultrapassando sua autoridade. Vou cooperar, mas exijo seu nome e número de identificação. Farei uma denúncia formal sobre sua conduta. Para Rizzo, isso foi a gota d'água. Não era apenas um confronto, era uma afronta. Um homem negro, idoso, citando a lei e exigindo responsabilidade. A raiva explodiu em Rizzo como um incêndio descontrolado. Vai reclamar? Vai me denunciar? Berrou, sacando a arma de choque. Kylie, não! Gritou Flores.
mas já era tarde. O barulho ensurdecedor do taser cortou o ar. Elias caiu. Rizzo ficou parado, ofegante. Sabia que tinha passado dos limites e diante de testemunhas. Precisava inventar algo rápido. Abaixou-se, algemou Elias, mesmo inconsciente. Depois se virou para Flores, com os olhos ordenando. Registra isso. Sujeito não cooperou. Comportamento ameaçador. Subjugação forçada. Então, ele acionou o rádio com uma voz estranhamente calma. Central, aqui é a viatura 305. Tem um suspeito resistente em Maine com a primeira. Suspeito foi contido. Solicito ambulância. No hospital, Elias foi tratado pelos ferimentos. Felizmente, a queda não causou danos cerebrais, mas o choque afetou seu coração já fragilizado. Ele precisou ficar em observação. Enquanto isso, na delegacia, Rizzo, seu pai, o tenente Rizzo e o chefe de polícia Brody, um homem mais preocupado com manter a aparência de paz na cidade do que com justiça, arquitetavam uma versão perfeita dos fatos. Redigiram um relatório dizendo que Elias havia se tornado agressivo, que agitava os braços de maneira ameaçadora e que fez declarações perigosas, forçando Rizzo a agir em legítima defesa. Eles pressionaram Flores a assinar o documento. Ela relutou, mas sob ameaça de perder a carreira e até mesmo sua segurança, cedeu e assinou com as mãos trêmulas. Caso encerrado. Um velho problemático tinha aprendido a lição. Na manhã seguinte, Elias foi informado de que seria indiciado por resistência à autoridade e perturbação da ordem pública. Um defensor público foi enviado até o leito do hospital para representá-lo. Elias ouviu tudo com calma. Então, disse com a voz fraca, mas clara: agradeço sua gentileza, mas acho que preciso ligar para o meu próprio advogado. Posso usar o telefone? O chefe Brody, querendo parecer colaborativo, concordou. Um oficial trouxe um telefone até o quarto e permaneceu ao lado, vigiando. Brody e Rizzo ficaram do lado de fora, curiosos para descobrir quem o velho chamaria. Talvez algum ativista local de direitos civis, pensaram. Mas Elias não discou um número local. Discou uma sequência longa, com código de área 202, Washington, D.C. Uma voz profissional atendeu. Gabinete do chefe do Estado-Maior? Rizzo franziu a testa. O Estado-Maior conjunto? Como assim? Então Elias falou e sua voz ganhou uma firmeza e autoridade impressionantes, completamente diferente do idoso frágil que haviam visto antes. Coloque o General Matthews na linha, por favor. Houve uma pausa. Quem está falando? Diga a ele que é Elias Vance. Código de verificação. Asha Valley 68. Do lado de fora, Rizzo e Brody trocaram olhares confusos, mas o oficial que vigiava dentro do quarto ficou pálido. Ele era um ex-fuzileiro naval. Sabia que Asha Valley era o nome de uma das batalhas mais sangrentas do Vietnã. Poucos segundos depois, uma voz grave e poderosa surgiu do outro lado da linha. Elias! Jesus Cristo! É você! Onde você está? O que está acontecendo? Elias sorriu cansado, mas com dignidade. Oi, Mark. Estou em um lugar chamado Oak Creek, na Virgínia. Parece que tive um pequeno desentendimento com a polícia local. Você poderia enviar um dos seus advogados aqui? Acho que vou precisar de uma ajudinha. Envio sim. Vou pessoalmente. Não vá a lugar nenhum, Elias. Estou a caminho. A ligação terminou. Em menos de 3 horas, uma cena sem precedentes se desenrolou em Oak Creek. 2 helicópteros Black Hawk do exército roncaram sobrevoando a cidade e pousaram no campo de futebol do colégio local. As portas dos helicópteros se abriram e desceram deles o General Mark Matthews, presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o militar mais poderoso dos Estados Unidos, vestido com seu uniforme completo e 4 estrelas nos ombros. Ele foi seguido por uma equipe de advogados da Associação de Advogados do Exército, também em uniforme completo.
Uma frota de SUVs pretos do governo aguardava e os levou direto para a pequena delegacia de polícia de Oak Creek. O chefe Brody quase desmaiou ao ver o General Matthews entrar em seu escritório. O tenente Rizzo ficou congelado. Kyle Rizzo, que havia acabado de ser elogiado pelo pai por ensinar uma lição ao velho, agora sentia um medo frio que jamais conhecera. Chefe Brody, disse o General Matthews com voz baixa, porém firme. Estou aqui por um amigo muito querido, um irmão. Seu nome é Elias Vance. Parece que seus policiais tiveram um mal-entendido com ele. Ele colocou sobre a mesa uma pasta grossa. Talvez isso ajude a esclarecer as coisas. Brody abriu a pasta com mãos trêmulas. A primeira página mostrava uma fotografia de um jovem Elias Vance em uniforme ao lado do General Matthews. Ambos estavam magros, com o rosto sujo, mas com sorrisos brilhantes. A legenda dizia: Capitão Elias Vance e Tenente Mark Matthews, 1ª Divisão Aerotransportada, Vale de Asha, 1968. A página seguinte listava as condecorações de Elias Vance: Coração Púrpura, 2 estrelas de prata e a Cruz de Serviço Distinto, a 2ª maior honraria militar por bravura extraordinária. Brody virou a página seguinte e o sangue lhe gelou. Lá estava o currículo de Elias: orador da turma na Howard University, doutorado em História, doutorado em Direito pela Harvard, professor de Direito Constitucional em Yale por 30 anos, autor de 5 livros influentes sobre direitos civis e justiça criminal. E a última linha que decretou o fim da carreira de Brody e de Rizzo. Cargo atual: Conselheiro Sênior da Iniciativa Presidencial para Justiça e Igualdade. O General Matthews continuou com voz glacial. Elias Vance é mais que um herói de guerra. É uma das maiores mentes jurídicas da nossa geração. Assessorou 3 presidentes. Seu livro sobre reforma policial, O Distintivo e o Fardo, é leitura obrigatória na academia do FBI. Na verdade, acredito que o Departamento de Justiça enviou uma cópia para sua delegacia há 6 meses. O presidente o chama de A Consciência da Nação. Então, ele se voltou para olhar fixamente para Kyle Rizzo, que tremia no canto. Acabei de dar um choque no que chamam de consciência da nação por causa de uma lanterna traseira quebrada. Kyle Rizzo desabou. Caiu no chão, chorando. Eu não sei. Deus, eu não sei quem ele é. Gaguejou num pedido patético de desculpas. Seu pai, o tenente Rizzo, ficou ali, pálido, percebendo que seus esforços para proteger o filho agora se transformavam em evidências de obstrução da justiça. O General Matthews nem olhou para ele. Apenas disse a um dos seus advogados: isolem a cena, recolham todos os relatórios, gravações, vídeos, contatem o FBI. O presidente quer um relatório em 1 hora. A tempestade já estava sobre eles. A chegada do General Matthews e a revelação da identidade do Dr. Elias Vance causaram um terremoto político. A investigação não estava mais nas mãos da polícia de Oak Creek. Foi imediatamente entregue ao FBI e à Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça. Do seu leito hospitalar, o Dr. Vance não pediu vingança. Ele exigiu a verdade. Não queria que Miller fosse punido apenas por atacar um conselheiro presidencial. Queria que ele fosse responsabilizado pelo sistema por atacar um cidadão negro indefeso. Esse era o princípio pelo qual havia vivido e lutado a vida toda. Sua primeira ação, por meio dos advogados militares, foi garantir a segurança da oficial Maria Flores. Ela foi levada para um local seguro, protegida por agentes federais. Liberada do medo e da pressão, Flores prestou um depoimento completo e detalhado, revelando toda a campanha de assédio de Rizzo, a falsificação do relatório e a cumplicidade dos seus superiores. Seu testemunho virou o pilar do processo federal. Com a bênção do presidente, o Dr. Vance decidiu tornar o caso público.
Mas ele não o fez como vítima. Na sua primeira coletiva de imprensa, realizada no hospital e com o General Matthews ao seu lado, o Dr. Vance, ainda fraco, fez um discurso que abalaram a nação. Ontem, disse com voz clara e firme, fui atacado não por quem eu sou, mas pelo que pareço ser. O policial que me atacou não viu um soldado, um professor ou um cidadão. Ele viu apenas a cor da minha pele e sentiu que isso lhe dava permissão para pisotear minha dignidade. O problema não é Kyle Rizzo. Ele é apenas um sintoma de uma doença maior. O problema é um sistema que permite que alguém como ele use um distintivo e uma arma. Um sistema que protege seu ódio. E um sistema disposto a esmagar a verdade para se proteger. Eu tive sorte, continuou. Eu tenho amigos poderosos. Eu tenho uma voz. Mas ontem à noite, enquanto eu estava deitado neste quarto de hospital, pensei nas milhares e milhares de pessoas que não têm essa sorte. E pessoas que são tratadas injustamente todos os dias nas ruas deste país e cujas vozes são silenciadas. Esta luta não é por mim. Esta luta é por elas. O discurso de Elias criou uma verdadeira onda de choque. Os grandes veículos de comunicação se dirigiram a Oak Creek. A história do idoso espancado na pequena cidade se tornou um caso nacional, um símbolo da luta por justiça racial. Kyle Rizzo foi preso por agentes federais e acusado de vários crimes federais, incluindo violações dos direitos civis, perjúrio e uso excessivo da força. Seu pai e o chefe Brody também foram presos, acusados de obstrução da justiça e conspiração para encobrir um crime. O Departamento de Polícia de Oak Creek foi colocado sob uma investigação completa pelo Departamento de Justiça. O julgamento ocorreu rapidamente. Diante do depoimento da oficial Flores, dos vídeos gravados por testemunhas e da pressão do governo federal, a defesa de Rizzo desmoronou. Ele foi condenado a 20 anos de prisão federal. Seu pai e o chefe Brody também receberam sentenças de prisão. Mas para o Dr. Vance, aquilo era apenas o começo. Ele usou o seu próprio caso como alavanca para impulsionar a lei Elias Vance de Justiça na aplicação da lei. Um amplo projeto de reforma policial em que trabalhava há anos. A lei exigia que departamentos de polícia de todo o país adotassem câmeras corporais, criava uma agência independente de fiscalização civil e proibia técnicas perigosas de contenção. Com apoio público massivo e pressão política, o projeto foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente em uma cerimônia no Jardim das Rosas. Na cerimônia, o presidente concedeu ao Dr. Vance a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país. Depois de tudo, o Dr. Elias Vance voltou para sua pequena casa em Oak Creek, colocou seu chapéu fedora novamente e cuidou da sua horta com carinho. A cidade havia mudado. O departamento de polícia foi completamente reorganizado. A oficial Maria Flores, elogiada pela coragem, foi promovida e tornou-se parte de uma nova geração de líderes. Numa tarde, enquanto regava as plantas, uma menina do bairro se aproximou e perguntou: "Senhor Vance, é verdade que o senhor trabalha para o presidente?" Elias sorriu, com um sorriso gentil que carregava o peso da história. "Às vezes, minha querida", respondeu. "Na maior parte do tempo, eu sou apenas um jardineiro." Ele havia lutado em guerras no exterior e em seu próprio país. Esteve nas salas de reuniões mais poderosas do mundo. Mas, no final, queria apenas uma coisa simples. Um lugar onde pudesse cuidar do seu jardim em paz. Um lugar onde a dignidade de uma pessoa não fosse determinada pela cor da pele. E ao se levantar depois de ter sido derrubado, ele havia levado uma nação um passo mais perto dessa promessa.
A história do doutor Elias Vance nos lembra que a coragem se manifesta de muitas formas e que o homem mais quieto na sala pode ser o mais forte. Mostra que o ódio e o preconceito, por mais poderosos que sejam, parecem invencíveis, acabarão por ruir diante da verdade e da justiça. Nunca julgue um livro pela capa, porque você nunca sabe quando está lidando com um gigante. O que você acha desse desfecho? A justiça foi realmente feita? E você, o que faria se presenciasse uma situação parecida com a da oficial Flores? Quais crenças ou preocupações essa história desperta em você sobre a sociedade em que vivemos? Compartilhe seus pensamentos. Agora é com você. Se esta história mexeu com você, não fique em silêncio. Compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário contando o que você faria ou o que pensa sobre o sistema e a justiça em nosso país. Sua voz é poderosa e pode inspirar mudanças. Vamos juntos fortalecer essa luta contra o preconceito e a injustiça. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que revelam a verdade por trás das aparências. Até o próximo vídeo.